A ciência é uma lente importante pela qual a gente enxerga a realidade. Mas será que o conhecimento científico vai pular o muro da universidade e ficar mais acessível para a sociedade em geral? Afinal, aprender é um direito humano universal. Para compreender melhor esse tema, o Idade Mídia recebe no estúdio a educadora Silvana Bahia, fundadora do OLAB. Os estudantes do LabMe contam como tiveram acesso ao conhecimento científico antes mesmo de entrar na universidade. A gente vai agora direto para João Pessoa, na Paraíba, onde lideranças comunitárias se encontram para debater o aprendizado da ciência. Começa agora mais um episódio do Idade Mídia. Sempre trabalhei com divulgação científica e a ideia do baile surgiu em 2021 porque estava cansado de lidar na divulgação científica, na comunicação pública da ciência, com projetos que eram verticais, que eram pessoas inteligentíssimas, que repassavam seus conhecimentos. O baile surgiu dessa forma, até agora a gente só teve encontros virtuais. A ideia do baile é porque todo mundo aprende num baile, todo mundo sabe um passo que o outro não sabe, todo mundo aprende, todo mundo dança com todo mundo. Meu nome é Diogo Lopes de Oliveira, sou professor do curso de Comunicação Social da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. O baile surgiu em julho de 2021. A ideia é bem simples. As lideranças comunitárias da CUFA escolhem temas que são importantes no cotidiano das favelas. E eu sou o responsável por ir atrás de um pesquisador, uma pesquisadora, um professor, uma professora capaz de debater esse tema. E aí o baile acontece nessa troca, né? A ideia do baile é uma troca, porque não é o especialista que vem inverter o seu conhecimento, né? Ele também aprende muito do que é gerado, do conhecimento que é gerado nas comunidades ribeirinhas, nas comunidades quilombolas, claro, nas favelas urbanas também. E é essa confluência de saberes que torna o baile uma experiência incrível para quem participa. Eu fui liderança aqui em Mussumago e depois eu saí para ser secretária-geral da CUFA. A CUFA é a Central Única das Favelas. Ela trabalha com empreendedorismo dentro das comunidades e o baile ele também trouxe um encontro das mulheres da CUFA no ano passado. Porque isso o professor Diogo tanto despertou nesse baile presencial que eu comecei a provocar a liderança das mulheres e falei assim, vamos fazer um encontro das mulheres da CUFA. É muito prazeroso ver o empoderamento das pessoas, ver a independência das pessoas, ver a autonomia das pessoas ao participar de experiências como essa do baile. Eu acho que o grande diferencial do baile é esse, é acabar com a ideia de que ciência só se faz por pessoas iluminadas num laboratório. Eu acho que é o contrário. Eu acho que a ciência só se completa, ela só cumpre seu papel se ela resolve os problemas reais da sociedade, claro, a partir dos mecanismos que a academia oferece. Como nós vimos, a produção de conhecimento é algo compartilhado por todos, já que todos temos vivências em diferentes realidades e podemos falar sobre isso. Então, essa ciência tradicional da academia, da universidade, da pesquisa, não é a única forma de produção de conhecimento possível. E vocês do LabMe, qual que é a relação que vocês têm com essa ciência popular? Quando eu penso em conhecimento popular, eu penso em gastronomia, em comida. Eu sempre gostei muito de cozinhar e você começa a perceber que as pessoas que sabem as técnicas mais úteis são a sua avó, a avó do seu amigo, a mãe do par de alguém. Assim que eu li sobre esse tema, eu lembrei de uma história que minha professora contou na faculdade. A mãe dela mora em Minas Gerais. Ela conhece muito sobre ervas medicinais. E por conta disso, ela foi convidada por uma professora da UFMG para ensinar os alunos a diferenciar as plantas e saber para que elas servem. Eu acho muito importante ouvir essas pessoas e não é porque elas não tenham uma graduação, um mestrado, um doutorado que elas não podem ser ouvidas. Porque agora a gente tem a internet, a gente tem a velocidade de tudo, então se você quer saber alguma coisa, é muito mais fácil e muito mais confiável pesquisar na internet do que perguntar para alguém que possa ter tido uma experiência que vai te responder. Mas é super interessante a gente parar para descentralizar mesmo essa voz, o conhecimento, saber perguntar para os outros, saber entender que a experiência de vida também é uma grande professora, né?
Eu que venho de uma universidade pública que fica no interior de um estado, havia muita utilização de rádios comunitárias, rádio poste, rádio de carro, além das outras mídias mais tradicionais, como o jornal, e agora também, né, as outras mídias, que seriam, no caso, Instagram, TikTok, enfim, para tentar alcançar o máximo da população possível. Então, acho que ainda há um certo caminho a ser percorrido, talvez, entre a ciência, né, as instituições e mídias que toquem a comunidade. Cidade Mídia hoje recebe aqui no estúdio a Silvana Bahia, que é co-diretora executiva do OLAB. Silvana, bem-vinda. Eu queria muito que você explicasse o OLAB para todos nós, que tem tudo a ver com a pauta de hoje, que é a ciência popular, uma ciência acessível a todos. Bom, o OLAB trabalha pela missão de democratizar as tecnologias, né, a ciência, de tornar esse conhecimento mais acessível. E isso significa estar muito dentro de fronteiras, assim, né? E aí, eu acho que tem uma habilidade ou uma ferramenta que faz muito parte do que a gente trabalha no OLAB, que é a questão da linguagem, né? E quando você fala de ciência popular, eu entendo que também tem muito a ver com isso, né? Com como a gente comunica, como que a gente explica a ciência, como a gente trabalha esses conceitos que muitas vezes ficam dentro de bolhas ou só com especialistas, para uma população maior, né? Para mais diversidade, para mais pessoas, já que a ciência também impacta a vida de todo mundo, né? Então, como é que é criar essa possibilidade de diálogo, né? E esse é o trabalho do OLAB. A gente faz isso tanto com as ciências, tanto com a tecnologia, para públicos muito distintos, né? A gente tem projeto, por exemplo, de letramento digital para pessoas acima de 60 anos. A gente tem projeto focado em mulheres negras na área de tecnologia. Então, acho que o OLAB, ele se explica pelas ações que ele faz, mas nessa missão de democratização de conhecimento, acima de tudo. Como você enxerga o papel das revistas científicas, aquelas que são produzidas pelas universidades, né, para divulgar a ciência, no sentido de se tornarem mais acessíveis? Acho que tem uma coisa que é a comunidade científica, que tem ali os seus padrões, suas estruturas, seus engessamentos, e que sim, tem uma importância aquele tipo de linguagem, a forma que é colocado. Mas eu sempre penso que esse conhecimento que a gente produz nas universidades, nos grandes centros de pesquisa, eles poderiam ir um pouco além da folha de papel, né? Que é assim, como a gente está ali na universidade o tempo todo criando soluções para problemas reais, muitas vezes, né? E eu sempre penso, por que os TCCs, as teses, né, as dissertações, elas não poderiam se tornar soluções para além do papel, né? Sei lá, criar uma solução para um problema de saneamento básico, alguma coisa assim que vá. Eu acho que, obviamente, a parte teórica escrita é importante, mas é um pouco além do papel. Eu acho que isso faria com que as universidades diminuíssem um pouco também esse muro em relação à sociedade, porque às vezes parece que uma coisa não está contida na outra. Silvana, a Fernanda, que é coordenadora do LabMe, tem uma pergunta para você. Silvana, nós aqui do LabMe temos algumas perguntas para você. A minha é essa: de que forma a ciência tradicional pode aprender com essa ciência popular e assim também difundir o seu conhecimento? Muito obrigada pela pergunta, Fernanda. Eu acho que se abrindo,
né? Acho que se abrindo ao diálogo, construindo pontes. Acho que muitas vezes a ciência, ela cria muros, assim, né? E aí eu acho que a ponte é uma possibilidade dessa troca. E aí, mais uma vez, a linguagem para mim é uma ponte, né? Então, essa abertura de poder se comunicar, de poder trocar conhecimento, acho que isso é um caminho, não o único, mas talvez um deles. Geiciane, aproveita e faz sua pergunta também. Como fazer com que a ciência popular se faça mais presente tanto nas mídias digitais quanto nas físicas? Geiciane, olha, eu acho que a gente tem aí uma missão de ocupar espaço, né? Eu penso que a mídia digital, por exemplo, ela tem uma dimensão física, né? Mas eu vejo muito a internet, a mídia como territórios, né? E territórios a serem ocupados. E aí essas outras vozes que precisam aparecer, que precisam trazer esse conhecimento, por exemplo, da ciência popular, elas precisam ocupar esses espaços, né? Então eu acho que desde a criação de conteúdo a outras articulações, a outras redes, né? Eu sou uma pessoa da comunicação, então eu sempre acho que a comunicação, ela modifica também a cultura, né? Então essa ideia de expandir, de trazer linguagem, de, enfim, trazer novidade, mas não só novidade em termos de algo material, mas eu acho que essa novidade de pensamento, isso se dá com o encontro, né? Então, articular pessoas, atrizes, atores de outros campos também, eu acho que isso é uma forma de popularizar também esse conhecimento. A ciência e a tecnologia, que são os dois pilares do OLAB, de certa maneira, representam um aspecto da cidadania, né? Quem não dominar, periga se tornar subcidadão, que é uma palavra horrorosa, mas é a verdade. Como você projeta o futuro nesse aspecto da democratização da ciência? Eu acho que a gente está aí agora com novas perspectivas, boas perspectivas sobre, né, ciência, sobre essa abertura de conhecimento, sobre o investimento, sobretudo em educação, né? Porque isso também não foi algo que a gente viu nos últimos tempos. Então, eu desejo, de fato, que se a gente olhar assim, numa linha de tempo daqui para 10 anos, a gente consiga ver bons impactos sobre isso. Acontece que esses investimentos, eles não são... A gente não consegue mensurar isso em curto prazo, né? Então, é continuar investindo, é continuar acreditando, né? E tem uma coisa que você falou ali da ciência e da tecnologia, que são os pilares, sim, do OLAB, mas eu acho que, para além disso, tem uma coisa que é cultura. Né? Quando a gente está falando de tecnologia, e aí a gente pode estar falando da mais hard das tecnologias, sei lá, da maior delas, a gente está falando também de uma afetação na cultura e na forma que a gente vive. Então, no final do dia, e aí a ciência também se encaixa nisso, né? Porque pensar assim, ciência, tecnologia, nada disso é neutro, a gente está afetando a forma que a gente vive. Então, na verdade, uma mudança cultural também que a gente está vivendo. Então, acho que o meu guarda-chuva maior, quando eu penso tudo isso, é o cultural. Por entender que é isso que tem sido mudado, a nossa forma de se relacionar, de se afetar com as coisas. E as tecnologias e as ciências são caixinhas ou conhecimentos que estão ali impulsionando isso. Silvana, muito obrigado por ter participado do Idade de Mídia hoje. Foi um prazer ter você aqui. Eu que agradeço, Ale. Obrigada demais. Obrigado. Linguagem é tudo quando se pensa em democratizar o acesso ao pensamento científico. Para além das revistas acadêmicas, é preciso investir em quadrinhos, animação, audiovisual, debates públicos para que o conhecimento chegue a todo mundo. Só assim o Brasil vai poder se guiar por informações que são científicas e bem apuradas e não mais por desinformação ou notícias falsas. O Idade de Mídia fica por aqui. A gente se vê no próximo episódio.